Dando sequência à nossa rodada de conversa sobre a situação macroeconômica, sobre os segmentos que estão, não gosto de moda, mas que estão na crista da onda da nossa economia, eu estou aqui hoje com o Júnior Guidotti, que é da Amistad Empreendimentos. Ele vai dizer, mas tem uma longa janela no setor de construção civil. Nós vamos aqui meio que conduzir a conversa mais para a construção civil no que diz respeito à moradia, à construção, e vamos abrir mão da infraestrutura, que eu acho que é um outro nicho. Então, Júnior, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. Gostaria que você falasse um pouquinho de você. Bom, eu que agradeço aí a oportunidade, esse bate-papo. Para quem não me conhece, eu sou Júnior Guidotti, sou diretor proprietário da Amistad Empreendimentos. É uma incorporadora que a gente atua no segmento de alto padrão. Fazemos torres, né, habitacionais. Estamos hoje em produção daquela que é o mais alto padrão de Piracicaba, que é o Maison d'Or. Somos bem segmentados, bem nichados aí no alto padrão, porque o alto padrão ele independe, né, da metragem da unidade. Então, hoje o mercado de São Paulo, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o que mais se lança são os estúdios, são os lofts, são unidades de 17 metros quadrados, 20, 25, 30 metros e alto padrão, né? Então, acho que o padrão ele não está muito ligado ao tamanho da unidade, mas é aquilo que o empreendimento, que o condomínio oferece e também na qualidade de acabamento do empreendimento como um todo. Então, nosso segmento é justamente esse. Somos uma empresa que estamos aí há 17 anos no mercado e estamos aí na esteira nossa de produção, com vários outros empreendimentos aí que estão aí na linha aí para ser lançados e colocados ao mercado. Olha, você trabalhando nessa linha de alto padrão, você sofre menos com as mudanças da economia, né? Em segmento, né, imobiliário, ele é muito sensível em relação à economia. Então, quando a gente pensa no alto padrão, existe aí uma percepção de que quanto maior a taxa de juros, menor é o interesse para o investidor na compra do imóvel. Isso é fato. Só que a gente tem um percentual de pessoas, né, de alta renda, que por mais que esteja investindo em produtos financeiros de renda, porque nós estamos tem várias aplicações financeiras que está dando 1,5% ao mês, né? Então, o aluguel, assim, um bom aluguel, um bom imóvel alugado, fala em 0,6, 0,7, 0,8. Então, por que eu vou investir? Ficar descapitalizado, investir no imóvel para gerar uma renda de 0,6, 0,7, se meu dinheiro está lá rendendo a 1,5. Mas tem um percentual grande de pessoas, que não é pequeno, que diversifica o seu portfólio de investimentos, e o imóvel ele é de fato um porto seguro, né? Então, num momento que nós estamos de incerteza econômica, com a taxa de juros muito alta, a pessoa de alta renda ela sempre pensa na proteção de capital. E uma das formas de proteger é o imóvel. Então, sempre a busca de bons empreendimentos que gerem bons retornos, no caso de tanto na valorização do imóvel ou no caso de locação, sempre é um caminho que se busca. Então, assim, existe este pensamento que juro alto, o mercado imobiliário está em baixa, mas não é bem assim. E por outro lado, se a gente pensar não no investidor, mas no comprador final, no mutuário final, que é aquele que vai comprar para morar, isso aí também o Brasil ele vive ainda
um crescimento demográfico. Então, as famílias ainda estão crescendo, as pessoas estão casando, estão tendo filho, a média da família vem diminuindo, né? Você pega na década de 60, uma família normal era 4 filhos, né? 5, 6, né? Depois, na década de 70, uma família, o número normal, assim, regular de filhos era em torno de 3. Depois, na década de 80, 2. E agora nós estamos vivendo uma fase que é 1 ou nenhum, né? E o mercado vive, em que pese que nós estamos aí, essa questão do bebê reborn, né, que é uma loucura total, mas mais do que o bebê reborn, nós temos uma realidade fática do mercado imobiliário, que são os pais de pet. Então, as pessoas, existe um percentual significativo de casais que não têm filho, mas têm pet. Mas, voltando ao assunto, esse crescimento orgânico também faz com que o mercado ele acaba se movimentando, tendo um crescimento, porque as pessoas precisam sair de casa, comprar novas casas para morar, uma casa maior para uma casa menor, um apartamento menor para um apartamento maior, que é o crescimento orgânico normal dentro de uma sociedade. Então, o mercado imobiliário ele sofre, né, como todos os outros mercados, ciclos de mais alta, de menos alta, mais baixo, menos baixo, mas na realidade ele, na linha do tempo, ele sempre segue de forma linear, né? Então a gente vê hoje muitos imóveis, né? O Brasil tem um dado interessante que eu vi esses dias. O Brasil ele tem um déficit habitacional de 10 milhões de unidades. Só que ele tem uma sobra, um estoque de quase a metade disso, de 5 milhões de unidades. Só que deste estoque, grande parte são imóveis que não servem mais. Você tem apartamentos, casas, que ela não tem mais utilidade para as novas gerações que estão chegando, né? Então, tem casos, por exemplo, de apartamentos de 300 metros quadrados, mas tem uma suíte só, uma vaga de garagem, num prédio de 12, 13 andares, no centro da cidade. Então, são imóveis com características, eles vão ficar no estoque mesmo, eles não vai ter essa demanda para esse tipo de imóvel. Então, por um lado, você tem um mercado que crescente para a compra de novos imóveis, e por outro lado, você tem imóveis que não têm mais utilidade. Então, essa é um nó que talvez as cidades, através dos seus gestores públicos, precisam achar aí um caminho, né, em termos de legislação, de zoneamento, de alteração de lei, para que esses imóveis tenham voltem para o mercado, tenham a sua função social e não fiquem mais abandonados. Mas a gente tem essa questão aí. Você tocou num ponto interessante, quer dizer, não é somente uma questão de demanda. Demanda tem. Você tem todo um trabalho de política pública que vem antes. Então, quer dizer, fora essa questão de você determinar um fim social para esses imóveis de estoque, com certeza você, para novos imóveis, você também tem que ter projetos, tem que ter aprovação. Me fala um pouquinho desse ciclo que é para você construir. Olha, a incorporação imobiliária, que é o segmento que nós atuamos, o ciclo é muito longo, né? Entre você identificar uma área, um terreno para fazer um empreendimento e entregar a chave desse empreendimento, assim, é de 5 a 6 anos. Então, para o incorporador, você tem que, primeiro, você tem que fazer um trabalho de futurologia para pensar como que vai estar a economia daqui
4, 5 anos, que é o momento que você vai estar entregando aquele produto. Então, mesmo é uma porque coisa você precisa precificar antes, você né? tem que precificar antes. Então, isso aí já é um grande desafio, né? Quanto que isso vai custar ao longo do tempo e por quanto que vai ser vendido. A outra questão, que eu acho que ela é muito preponderante na questão do tempo que isso decorre, a gente tem dificuldades, grandes dificuldades legais para aprovação de um empreendimento. Então, começa-se primeiro com os órgãos públicos, né? No caso, prefeitura. Então, tem todos os trâmites internos da prefeitura, que passam por todas as secretarias, impacto de vizinhança, impacto de trânsito e tal. E aí, depois, para você passar para partir para a incorporação no cartório. Depois, mas assim, o pacote daquilo que você faz para o empreendimento, né, ele é muito grande, porque eu falei de uma parte que é essa parte legal, mas o mais importante é você ter uma pesquisa de demanda imobiliária, uma pesquisa de demanda de mercado, para identificar exatamente o que você vai fazer naquela área. Porque o empreendimento imobiliário, existe aí um mantra do setor que você não pode errar nos 3 P's. Quais são os 3 P's? No ponto, no produto e no preço. Ou seja, você tem que ter para cada terreno o produto certo para aquele terreno e o preço certo para aquela área. Então, e os 3 têm que funcionar. Não adianta se acertei no ponto, acertei no produto, errei no preço. Não vai ter viabilidade, não vai ter sucesso. Acertei no produto, ficou um produto super acertado, num preço legal, mas o ponto está errado. Também não vai funcionar. Então, o trabalho que a gente faz é muito grande no aspecto de você acertar nos 3 P's. E hoje, o grande desafio do setor é você acertar no produto, né? Porque o ponto, na realidade, a minha empresa, a Mistar Empreendimentos, que atua na cidade de Piracicaba, a gente conhece muito bem a nossa cidade e sabemos, né, quais são as áreas ideais para cada tipo de produto. Então, não adianta você lançar um produto A num bairro B que não vai virar. Então, a gente tem esse feeling e esse conhecimento para isso. Agora, em relação ao produto, a gente trabalha com a pesquisa de demanda, né, imobiliária, a gente vê a grande mudança que vem ocorrendo no mercado, que são as gerações que estão hoje chegando no mercado para consumir os nossos produtos, né? Então, hoje, nós estamos aí muito próximos do mercado receber nos próximos 5, 6, 10 anos a maior quantidade da geração que está hoje na faixa dos seus 20 e poucos anos, que é a geração Z, né? Então, essa geração Z, ela tem assim, toda uma percepção e uma característica que ela quer os imóveis cada vez mais prontos. Então, não adianta você lançar produtos que você vai gerar um trabalho para que ele termine o apartamento. Tal. Assim, escuto muito falar, inclusive estive recentemente com o Marcos Araújo, que eu acho que talvez é um dos maiores especialistas do mercado imobiliário, que ele tem uma empresa de pesquisa de demanda, que é a Data Store, e ele fala que nós estamos muito próximo no fim da venda de lotes. Então, condomínios horizontais, né? Loteamentos, o famoso loteamento, ele tem esta percepção que está muito próximo de a era ter acabado. Porque essa geração que está vindo aí, que vai consumir esses produtos, é uma geração que não quer construir casa, que não quer fazer projeto, esperar 6 meses de um projeto, depois
mais 2 anos a casa fica pronta, depois terminar a casa, não sei o quê. Essa geração quer comprar a casa pronta. Então a gente já está estudando um produto que nessa linha a gente não atua no segmento de loteamento, mas na linha de apartamentos mais compactos, porque é o que essa geração pede. Essa geração não quer pagar por um espaço ocioso, não quer pagar por um quarto a mais, não quer pagar por áreas de lazer dentro do prédio que ela não vai usar, né? Então, é tudo dentro de uma métrica e de uma concepção que, respondendo a sua pergunta, a gente está projetando hoje o que essa geração hoje não está ainda comprando, mas daqui 5 anos ela vai comprar. E o que ela vai querer comprar daqui 5 anos é exatamente essa concepção que eu acabei de falar, o mais pronto possível. Então, os próximos empreendimentos nossos serão cada vez mais compactos e cada vez mais prontos. Júnior, essas unidades de alto padrão, hoje você tem uma procura predominantemente de investidores ou mais consumidor final mesmo? Olha, hoje, assim, como nós estamos nesse empreendimento que é de uma metragem muito alta, que é 300 metros quadrados, 290, 300 metros quadrados, basicamente é para a pessoa que está comprando para morar, né? Mas, como a gente acompanha o mercado, hoje o mercado, e tem uma pesquisa recente do nosso próximo empreendimento, que vai ser na faixa de 65 e 85 metros quadrados, está lá demandado que 30% do comprador daquele empreendimento é investidor. Pela localização, pela metragem e tal. Aí cai naquilo que eu falei. Então, assim, independente da taxa de juros, né, que hoje está alta, sempre tem a demanda para aquelas pessoas que compram sim imóveis para investir. E quando a gente trabalha, isso eu já vivi também, o outro lado, a taxa de juro baixa, aí o mercado, o imóvel, ele além de encarecer, ele valorizar na linha do tempo, o imóvel ele fica cada vez mais escasso, porque aí todo mundo, quando você não vai ter esta rentabilidade no mercado financeiro, você vai ter que procurar outras formas de rentabilizar o seu dinheiro. É onde você compra um imóvel para alugar, um imóvel comercial, uma sala comercial, um barracão, um apartamento, e aí vai. Você sabe que, pegando um pouquinho sobre o último PI que você falou, o preço, por dever de ofício, eu faço sempre o que você está falando, estou fazendo contas aqui e análises. Você tem um ciclo que você falou aqui, de uma ponta a outra dá 5 anos. Você demora 18 meses, mais ou menos, para construir, é isso que você citou no meio? Assim, geralmente vamos dizer, 5 anos, 2 anos para aprovação. 2 anos para aprovação. Compra, aprovação, registro, lançamento, e 3 anos na construção. Nesses 3 anos, aí você entra numa outra seara. Você tem ali matéria-prima, que você está à mercê do mercado. Então, você está começando com um projeto agora. Para você acertar no preço, você tem que fazer uma estimativa de quanto que você vai gastar, e aí no meio do caminho tem uma mudança de governo, uma mudança de tributação, tem um maluco fora do país que está ditando regras. E aí, como é que funciona para você acertar no preço na hora que você tem essas variáveis? E a mão de obra também. São duas coisas muito importantes, né? Preço e a mão de obra. O preço, os contratos de incorporação imobiliária, eles são feitos com correção pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que é a inflação da construção civil. Então, uma forma de você se proteger para que não haja esse gap, né, daquilo que você vendeu para aquilo que vai estar te custando, porque para o comprador, né, para o usuário final, é importante, né, lógico que para ele, quanto menos aumentar, quanto menos for indexado, é melhor. Só que, na realidade, se você não tem esta correção,
que ela corrige, né, a inflação do setor da construção civil, você corre o grande risco, o comprador, do empreendimento que ele comprou não ser entregue, porque você vendeu por um preço, não corrigiu, e aquilo lá cresceu. Nós tivemos uma variação muito grande, não sei se vocês se lembram, eu acho que foi do primeiro para entre 20 e 21, que estávamos em plena pandemia. A pandemia foi um caso muito interessante, né? Porque as pessoas acabaram indo para reclusão em suas casas, e aí houve um fenômeno assim que é, no mínimo, muito curioso, e que os livros da história vão acabar contando, que vocês já não estão contando. Porque, primeiro, foi a maior número de divórcios que nós tivemos na história da humanidade. Isso é verdade. Encharqueado em Piracicaba, Nova York, que eu estou vendo as fotos aqui, e em Tóquio, quer dizer, primeiro ponto foi esse. Segundo, houve uma movimentação orgânica como nunca se viu, porque todo mundo foi para dentro de casa. Aí a pessoa percebeu que ele tinha que reformar a casa, que a casa não estava boa, que a casa estava pequena, que a casa estava grande. O filho que foi para a namorada para casa, acabaram resolvendo ir para outra, sair de casa para ir para o seu apartamento. E com isso, o mercado houve uma explosão de consumo de matéria-prima da construção civil. Houve uma inflação enorme. Nós tivemos, acho que foi a maior alta no preço do aço, do cimento, do alumínio, concreto. Então, foi uma coisa que se perdeu totalmente o controle. Por quê? Porque houve essa grande movimentação concentrada num período relativamente curto, que demorou quase 1 ano e meio para o mercado acabar se adequando, né? Mas, respondendo a tua pergunta, por isso que os contratos, eles devem ser, sim, lastreados no índice de correção, para que ele não fique defasado e as pessoas acabem recebendo aquilo que comprou. Em relação à mão de obra, o setor da construção civil não é diferente do que está acontecendo na indústria de uma forma geral. Hoje a gente vive um grande apagão de mão de obra na construção civil. Então a gente tem uma dificuldade, né? Nós temos aqui uma associação das construtoras de Piracicaba, que é a Ascope, as construtoras se conversam entre si, e é um problema comum justamente a mão de obra de produção mesmo, que é o pedreiro, que é o carpinteiro, que é o armador. Quer dizer, as pessoas, elas estão, a gente está com essa dificuldade, que a gente percebe que existe uma geração que ela não quer ir para o trabalho braçal. Então, essa é uma grande constatação que a gente vê, inclusive, em termos de política pública municipal. Ou seja, o filho do pedreiro não quer ser pedreiro, ele quer ser engenheiro, o que é uma grande conquista da sociedade. Mas, por outro lado, nós precisamos do pedreiro. Como nós vamos fazer isso? Então, a construção civil, ela é um pouco mais lenta do que a indústria no aspecto da inovação tecnológica, da questão de você reduzir determinadas atividades com máquina, com robô. Então, nós temos uma grande empresa automobilística aqui em Piracicaba, que é a Hyundai, e não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá, mas lá você, numa indústria como a Hyundai, você vê muito robô trabalhando, né? Estive agora recentemente no Japão, cheguei segunda-feira, e assim eu fiquei, uma coisa que o maior choque que eu tive nos 20 dias que eu fiquei no Japão é ver os robôs trabalhando. Mas o robô trabalhando não dentro de uma fábrica de automóvel, que eu não vou ir numa fábrica de automóvel. O robô trabalhando no hotel, no restaurante, na rua. Isso já é uma realidade lá, né? E a construção civil, a produção, né, de uma casa, de um prédio, de um apartamento,
ela ainda tem muitos processos que são manuais, muito arcaicos, é uma coisa que não tem ainda, não tem muita evolução em termos disso. Então a gente vive sim um apagão, que eu acho que este apagão da mão de obra vai forçar a que a indústria da construção civil se modernize, né? Eu já vi, inclusive, algumas máquinas que de assentar bloco cerâmico, tijolo, fazer um contrapiso. Então já está, mas é uma coisa que está começando agora. Pode até otimizar o tempo da obra. E pode utilizar, com certeza. A obra fica mais limpa, tá? Por outro lado, o mercado está, assim, existe um mercado aí que está saindo, começando a andar, né? Não está gatinhando tanto, não está gatinhando mais, mas é o mercado dos módulos prontos, né? Então, isso também eu vi no Japão, os prédios sendo levantados, e aí você vê um módulo banheiro vindo pronto da fábrica, com a bacia, com a pia, com um box, chuveiro, ele vai lá e acopla na laje do andar que ele vai estar. Então é tipo um Lego, né? Isso já está tendo no Brasil. Tem algumas empresas no Brasil que eles estão com essas construções modulares que já vem meio que pronto de fábrica. Só que ela é muito utilizado, ela está sendo utilizada no baixa renda. Muito para o Minha Casa Minha Vida e também para escolas públicas, hospitais, porque é muito mais rápido, né? Você atende rápido uma demanda que você tem ali de uma escola, de um hospital, de uma casa. Eu fiquei sabendo que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem um programa lá que é para tirar as pessoas de rua e a pessoa mora, acho que 6 meses, 8 meses numa casa. E a casa já vem pronta lá de Goiânia. Então ela vem são os containers que já saem montados lá e elas até 3, 4 andares, um negócio assim, que ela vai, tipo, é um conjunto. E super bacana, prático, mas, assim, nós estamos começando a um despertar para isso. E também tem a construção steel frame, né? Que para prédio, que é o que a gente faz torres, ela não funciona. Mas para casas, né? Isso é uma coisa que vem vindo muito forte, que são as construções. Você constrói uma casa em 90 dias. Então ela você gasta um tempo no projeto, né? Dentro da fábrica, e depois ela é produzida na fábrica toda essa tubulação em steel frame, e aí ela sai pronta meio que da fábrica, só também montar com steel frame, madeira, gesso. Então você consegue hoje construir assim casas de alto padrão em 90 dias, 120 dias. E o preço disso, Júnior, é competitivo? Hoje ela está um pouco mais caro, mas por outro lado você ganha no tempo, né? Uma construção convencional, você vai levar aí uns 11 meses. Vamos dizer, de 12 a 18 meses. Uma casa dessa, você vai levar 90 dias, né? 3 meses, 4 meses. Então, você ganha no tempo. Deixa eu te falar uma coisa, voltando um pouquinho assim, do mote do que a gente queria discutir sobre as questões de risco e algumas janelas. Quando você fala de mão de obra, vamos voltar um pouco. A gente já fala sobre esse apagão de mão de obra. Aliás, eu não falei de apagão de mão de obra. Eu falei de inflação de mão de obra no final do ano passado, que é uma tendência natural, não é nenhuma genialidade, é uma tendência natural. Você tem uma mão de obra que está desocupada, que ela está, aí vem o primeiro item que eu vou te perguntar depois, mas ela está sendo assistida pelos bolsas da vida, e se ela for trabalhar, ela perde bolsa, então você já parte que você tem que remunerar algum número acima do que o bolsa pratica para fazer sentido para que ele vá. Então você já começa meio que inflacionado. Mas você tem lá que quando eu falei isso estava em 6,5% de desemprego, agora está um pouco menor esse número. Numa economia
madura, estável, você considera pleno emprego na casa de uns 3%? E eu já dizia lá, para nós, para a nossa economia, para a nossa formação de mão de obra, 6,5% já é pleno emprego. E a gente constatou isso. E aí você começa a ter que, já que você não consegue ter esse deslocamento que você falou, pedreiro que vira um mestre de obras, que pode chegar engenheiro ou não na frente, você vai ter que pagar mais para que você mantenha, no mínimo, o time que você já tem, e aí você cria uma inflação. Falei isso lá atrás. Mas agora, falando no seu negócio agora, você não acredita que, em alguma medida, os bolsas para a construção civil, que sempre foi a porta de entrada do emprego aqui, estamos falando do êxodo dos anos todos, dos anos 70, de todo mundo que vinha do resto do país para trabalhar aqui, gerar mão de obra. Aliás, eu sou produto disso, que meus pais vieram lá do Nordeste para cá, mas agora você já não tem, porque está fixando lá por conta dos bolsas, e você começa a triangular aqui. Você não acha que tem uma relação direta a isso? Tem uma relação total. Eu acho que o Brasil ele precisa sair dessa armadilha, né? Porque é muito comum, isso eu tenho antes de eu ter a Amistar Empreendimentos, que é uma incorporadora, eu atuei por muitos anos numa empresa que era uma empresa de prestação de serviços de mão de obra, inclusive para a construção civil, e desde lá de trás existe essa cultura do brasileiro de que ele não abre mão de um direito social, como um seguro-desemprego, que ele vai receber lá R$ 1.300 no mês, ele não abre mão disso para ganhar o dobro. Então, se você oferece um emprego, que ele vai ter um salário de 3.000, mas ele não aceita porque ele vai perder os 1.300 do seguro-desemprego. Isso é uma constatação que era comum, frequente lá atrás. Hoje acontece o mesmo. Então você tem os bolsas famílias aí, né, de bolsa disso, bolsa daquilo. Uma família com determinado número de filhos, ela tem até quase R$ 4.000 por mês. Então tem uma amiga que tem uma grande indústria aqui em Piracicaba, e na época que eu era secretário de desenvolvimento econômico, ela falava, pelo amor de Deus, para de trazer indústria para Piracicaba, porque Piracicaba, eu estou perdendo gente, eu não consigo contratar, estou perdendo gente, eu consigo... E você falou um termo aí que eu falei e continuo falando, que Piracicaba, nos últimos 4 anos da gestão passada e agora, se mantém na gestão do atual prefeito, vive o pleno emprego. Nós não temos problema de desemprego em Piracicaba. Se a média nacional está 6,5%, eu me arrisco a dizer que Piracicaba está próxima de zero. Porque a questão da taxa de desemprego, né, que é feita pelo IBGE, ela, na realidade, ela computa as pessoas somente as que estão procurando emprego. Vai ter um universo muito grande de pessoa que não está procurando emprego, na realidade ela não está naquela estatística. Então, em Piracicaba, a gente fez um programa enorme de qualificação. Primeiro, nós fizemos uma pesquisa de demanda para entender quais são os gargalos de uma cidade como Piracicaba. Dentro da indústria, na indústria siderúrgica, metalúrgica, construção civil e por aí afora. Então a gente identificou quais eram essas demandas e fizemos uma maior contratação de cursos de qualificação aí da história de Piracicaba. E o índice, isso foi muito legal, que a pessoa, para participar de um programa desse, de um curso desse, e os cursos que a gente contratou foi de referências, né, que é o Senac, o Senai, o Sebrae, e a pessoa tinha que ter morar em Piracicaba nos últimos, no mínimo, 2 anos e estar desempregada, né, naquele momento. E depois a gente chegou a fazer algumas pesquisas para entender qual foi a recolocação dela no mercado após os cursos, né? E era tipo assim, quase 100%. A
A pessoa fazia o curso, se qualificava e ia para o mercado. Mas são, assim, 90% desses cursos eram preenchidos por jovens que estavam se inserindo no mercado, se qualificando para se inserir no mercado. Mas no caso de linha de produção mesmo, você tem que ter uma certa experiência, uma certa aí, especialidade, a gente vive este apagão justamente, você foi no cerne do problema, por causa das políticas de proteção social. Uma coisa que eu fiquei abismado, o final do ano passado eu fui para Natal, e aí fiz uma de carro, fui de Natal à Praia da Pipa, acho que dá uns 200 quilômetros mais ou menos, e quis ir pelo interior do Rio Grande do Norte. E cortava cidades, Jaime, 2 horas, 3 horas da tarde, o povo na rua, sim, sentado na cadeira, conversando, papeando. Então tem cidades que eu sei que tem 80% da população vive de Bolsa Família, de bolsa disso, bolsa daquilo. E os outros 20% é funcionário público da prefeitura. Sim. Então o custo social é muito grande, né? Por isso que eu acho que é uma armadilha. Então eu acho que a gente tem que ter um choque de gestão muito grande, porque para desatar esse nó. Esse é um grande nó que aí eu acho que a gente tem que pensar muito bem aí, independente de política partidária, de bandeira isso, bandeira aquilo, a gente tem que pensar muito bem assim, do próximo gestor do nosso país, para que consiga, né, pôr esse país para frente, produzindo, com as pessoas trabalhando, acho que não tem melhor programa social do que o emprego. Esse aí é o maior de todos. Eu concordo plenamente com você. Acho que não tem... É um caminho mais curto, os bolsas. É um caminho popular. Popular, né? não, ele traz um popularidade para quem quer governar. E você tocou no ponto. Ele gera voto. Então isso é uma sedução para quem é político. Mas ele traz no seu bojo um ônus muito grande que a pessoa talvez ela só vai sentir isso daqui a décadas, né? Quando ela vê que o tempo passou e ela está incapaz. A gente vê hoje, a gente falou aqui antes de começarmos a gravação, sobre a Europa. Europa, em certa medida, tem esses vícios, né? Hoje você vê que a hora que se fala, estou falando Europa como um todo, na maioria dos países, você fala em cortar benefícios lá, o pessoal para. As gerações que estão lá hoje na fase ativa, eles não aceitam que o Estado não os proteja. Então, isso é contra, é básico do capitalismo. A gente não pode deixar que o Estado saia protegendo. E proteções por períodos longos. Longos. Né? Então, tem uma conta alta, né? E a gente sente isso aqui. Então, hoje quando a gente fala em pleno emprego, é ótimo, lógico, muito melhor do que recessão. Mas não podemos achar que esse pleno emprego não tem sujeira debaixo do tapete, que a gente não tem problema. A gente tem problema, e eu falo para os seguidores que é bom tomar vacina. Então, sabendo disso, você tem que tomar medidas. Nós aqui, no nosso escritório, nas nossas empresas, eu tô pegando no nascedor. Eu vou lá, eu comecei com faculdade, eu já estou pegando em curso técnico. Eu pago a formação, eu acompanho para ter uma mão de obra amanhã ou depois aqui qualificada, porque se eu for a mercado, é absolutamente caro e de qualidade duvidosa. Então, eu estou dando a minha solução. É importante que o empresário também pense nisso. E aí, uma outra coisa que eu queria falar com você sobre alguns vícios. Estou falando de construção civil, então tem essa questão da mão de obra. E tem um outro negócio que, para nós, enquanto gestores, administradores, é absolutamente complexo e difícil de se enxergar. É a questão da informalidade. Mesmo em construtoras relativamente grandes, eles dizem, nós não praticamos, não somos nada informais aqui.
mas ele subcontrata. E esse subcontratado, ele pratica, quer dizer, é uma forma de você jogar uma cortina de fumaça nisso. A outra coisa, a permuta, né? Permuta não dá para você garantir que você registra tudo. Como é que está essa questão da formalização no setor? Olha, como o nosso segmento são torres, né? São prédios que a gente constrói, então a informalidade ela é praticamente nula, porque a gente tem o cumprimento das normas regulamentadoras de segurança do trabalho são muito fortes, né? E em nossas obras, todas as nossas obras, a gente tem a ISO 9000. Então, é um programa brasileiro de produtividade e qualidade, que ela gera o selo, que este selo ele é a ISO 9000. Por que isso? Primeiro, porque como os nossos empreendimentos, o nosso cliente, ele requer parte desse cliente o financiamento bancário, então nós temos que ter sempre o banco junto conosco dentro do empreendimento. E uma das exigências do banco é o selo A do Sistema Brasileiro de Produtividade e de Qualidade, que gera a ISO 9000. E quando você tem um programa de qualidade dentro de uma obra, então o nível de documentação, o nível de regularização que você tem e constantemente é auditado, ele é muito grande. Então, isso é já um fator impeditivo da informalidade. O outro fator é justamente por questões de segurança. Então, imagine só, você está numa obra, você tem um problema de um acidente e é o funcionário do empreiteiro que não estava registrado. Quer dizer, então, é um risco que ninguém, né, desde as grandes, médias e pequenas empresas acabam não querendo, né? Seria na realidade, uma temeridade você correr um risco de uma informalidade numa obra que ela existe o risco, né? Inerente a uma obra de construção civil. Então, só que a gente depara com isso, né? Você tem dificuldade de contratar? Tem. Aí você vem um empreiteiro lá que você subcontrata, tudo registrado e tal, mas daí tem a situação, mas tem o ABC que ele topa trabalhar, mas não quer registrar porque ele está recebendo o seguro-desemprego da vida aí. Mas nem pensar uma coisa dessa, porque é algo que, como eu falei agora, é um risco que a construção civil não corre, né? Por questões legais, por questões de risco mesmo de acidente. Agora, eu acho também que esse tipo de situação ela está cada vez menor, né? Porque hoje a informalidade ela fica muito difícil justamente por todo o arcabouço aí que a gente tem legal, junto com sistemas integrados de informações sociais, softwares. Por exemplo, uma obra, antigamente você registrava, saía uma certidão do número da obra no INSS, aí todas as notas fiscais tinham que ser atreladas àquele número, aí quando você terminasse a obra, preciso agora dar baixa nesta obra para averbar a construção na matrícula. Aí você marcava o horário lá no INSS, ia com as caixas todas com as notas dentro para eles fazerem a conferência para ver se você atingiu o número X lá de imposto que tinha sido atribuído àquela obra para você então ter a baixa. Hoje é tudo pelo sistema, então você tem lá o número que é o SEI da obra, que não é outro nome agora, mas é o certificado da obra perante a Receita Federal e o INSS, e toda nota fiscal que é gerada de mão de obra, do empreiteiro, do fornecedor, seja lá o que for, vai aquele número, e que quando você for pedir a baixa, depois é uma automática, já está lá tudo registrado mês a mês. Então isso aí também é outro
grande Você dificultador sabe, em relação à informalidade. Você tocou num ponto que a gente insiste muito, em certa medida, em todos os nossos conteúdos eu passo por isso. Eu afirmo que é mais barato, muito mais barato, você seguir formalizado em qualquer segmento, mas qualquer segmento. Estou falando isso com uma janela de 40 anos aí de mercado. Você tá certo. Se você tem um acidente numa obra e você tiver que tirar do teu bolso para repassar todos os benefícios, as penalizações que vão vir disso, por vezes você vai tornar um projeto inviável. Se for um projeto de pequena monta, ele fica inviável pelo ônus que você vai ter que pagar e você não vai conseguir fugir disso. Se você está informal e você sofre um roubo, você não tem nem para quem denunciar, recorrer. E outra coisa que você citou com a inteligência artificial, isso vem ao longo do tempo, antes era algoritmo, agora é inteligência artificial, mas com toda a lógica do que a Receita tem de acesso, ela sabe. A gente pode discutir a hora que ela vai descer a régua até aqui embaixo, mas que ela já tem métricas para saber como você, no que você faça isso, como alguém sonega. Nós nos deparamos aqui com alguns processos que a Receita bloqueou de clientes, e você vai ver o processo e a forma que eles pontuam linha a linha é assustador. Eles têm muita informação, eles cruzam muita informação. Então, você achar que você está levando vantagem no fisco é só por um tempo, porque uma hora essa conta vai chegar. E o cara que é viciado na informalidade, ele fez isso até agora, mas seguramente ele não vai conseguir fazer daqui para frente. Espaço. Não tem mais espaço. Então, quanto antes ele se Porque quando você entra com o pedido de registro de uma obra no INSS, já tem lá a metragem, 1.000 metros, 10.000 metros, 20.000 metros, ele já sabe exatamente quanto que vai ser, a inteligência artificial já sabe exatamente quanto que tem que haver de recolhimento previdenciário dentro daquela metragem que você está falando que você vai fazer, né? Então, aquilo lá, mensalmente, ele vai caindo, ele vai deduzindo. Tá? Então, hoje, de fato, é assustador, né? Essa questão. Por um lado, é um facilitador, mas, na realidade, ele é um grande controlador hoje, né? Você tá nós temos uma economia totalmente controlada. Teve aí a polêmica do Pix, né? Sim. Que ia ser... Só que já é. O que eu queria falar, já é assim. Já é assim. Só que falaram, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Só que alguém avisou, falou, olha, vai acima acontecer. de R$5.000, né? Ia ter que ser informado para a Receita, mas já está isso na lei. A informação já está lá. Ele é um mudar de... a primeira vez que eu me deparei com aquela declaração de imposto de renda, já que a Receita te mostra, eu fiquei assustado, porque tinha coisas de rendimento de 2 centavos, 3 centavos, que estava lançado lá, a Receita sabia. E eu mesmo nem lembrava disso, que era uma poupança que estava esquecida em algum canto. E aí aparece. Ela tem aquela mesma medida para o seu conta corrente, só que ela não está usando ainda, ela não está... deve ter alguma questão política aí envolvida. Não está cruzando informação. Não está cruzando informação, porque acho que se cruzar vai ter bastante coisa. Porque da pergunta anterior que você fez, a questão da informalidade. Sim. A economia informal do país, um tempo atrás, eu escutei esse número, que era maior do que a economia formalizada. Então, o Brasil era muito informalizado, ou seja, o famoso fazer as coisas por fora, né? Então, esse profissional que não quer trabalhar, que ele vive de Bolsa Família, ele não está na casa dele dormindo o dia inteiro, porque ele está recebendo Bolsa Família, ele está fazendo os bicos dele, e os bicos são informais, e o Brasil existe um exército de pessoas fazendo isso. E aí que pega
a questão do PIX, acredito eu, né? Pegou a camada mais baixa da sociedade. Pegou a camada baixa. E eles vão, em algum momento, ainda mais em uma situação de déficit fiscal e com ânsia de arrecadar, é muito fácil se baixar isso e ter volume para fechar as contas. Mas politicamente é um desgaste enorme. Um desgaste. Tem que nem você cortar o Bolsa Família, você tributar o PIX. Eu acho. Sem entrar muito nessa. A conversa está ótima, mas sem entrar muito nessa questão política, eu acho que, do ponto de vista do agente público que quer ser reeleito, é uma dinâmica super eficaz. Você é quase que o voto de cabresto modernizado, vamos dizer assim, que você acaba comprando literalmente votos. Mas para a economia, no longo prazo, isso é muito prejudicial. É perverso. Muito perverso, concordo plenamente. É uma pena, foi com você. Um programa que foi desvirtuado, né? Esse programa ele começa com a dona Ruth Cardoso, que era a primeira dama, e ela pegou uma ideia, se eu não me engano, que veio da cidade de Santos, um vereador que acho que era até do PT, que levou para ela a ideia e ela aplicou no Brasil como era a Bolsa Solidária, alguma coisa assim, mas que estava atrelado a você fixar as crianças na escola. E aí... Desvirtuou, né? Desvirtuou totalmente. Aí foi para leite, foi para um monte de coisa. Para tudo. Vai ligar agora, diz que ele está guardando aí a última cartada para dar o Vale Gás, né? A conta chega. Mas, Guidotti, muito obrigado. Foi uma conversa fantástica. Ficaria aqui mais tempão falando, a gente tem um tempo. Agradeço muito você ter aceitado o nosso convite. Foi ótimo, porque é importante que todos saibam que parece que as coisas são fáceis, mas não o teu segmento, para você falar que você tem um ciclo operacional que pode chegar a 5 anos, é variável para caramba para você girar pratinho para você ter o resultado, né? Então, parabéns pelo negócio e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, foi um bate-papo muito gostoso. Thiago, conheço aí já há um certo tempo, né, Thiago? Faz um tempinho, acho que desde 2005. 2005, e Jairo também, tivemos já outras oportunidades. Foi um prazer, mais um bate-papo mesmo e vamos aí, estou à disposição aí de vocês. Maravilha. Obrigado. Bom, continue seguindo nas nossas redes, a gente vai abordar outros assuntos que dizem respeito ao seu dia a dia e para onde e como vai o nosso país. Até logo.